Eu vou te falar assim, eu fiquei pensando, qual é a solução dos nossos problemas? Qual é a solução de tudo? Porque o ser humano, ele busca isso. Hoje o ser humano, ele joga na Mega Sena para encontrar solução para os problemas dele. Hoje as pessoas, elas ficam desenfreadas, fazendo de tudo e tudo para ter sucesso na sua vida profissional. As pessoas, elas gastam dinheiros para ser curadas. As pessoas procuram religiões para saciar a sua falta de fé ou para saciar a sua fome de Deus, né? Esse paradoxo. Mas eu fiquei pensando, qual é a solução para que o ser humano venha ter paz? Qual é a solução, né? Eu chego para minha esposa e cobro algo dela. Qual seria a solução? Eu chego para minha filha e cobro algo dela. Qual seria a solução para aquilo? Eu chego às vezes para minha sobrinha e cobro algo dela. Eu chego para o meu colega e cobro algo dele. Ele cobra algo de mim. Cada um cobra algo um do outro. Mas qual seria a solução para isso? Qual seria a solução para uma pessoa de uma vez por toda? Eu, meditando, eu fui ver que o que leva o ser humano a ter paz interior, o que leva o ser humano a ter salvação, que todo mundo busca isso. E eu pensando, cheguei à conclusão seguinte: quando Jesus ali conversando com Nicodemos, ele deu uma deixa. Jesus estava de frente para um homem doutor da lei, estava de frente de um homem importante daquela época. Nós vamos ver ali que Jesus, perante Nicodemos, ele estava perante uma pessoa muito importante daquela época. Uma pessoa que conhecia a lei, uma pessoa que era considerada boazinha naquela época. Não era qualquer pessoa. Se você for colocar aí, é como se Jesus estivesse perante, se for falar de política, perante os ministros do presidente. Se for falar de religião, é como se Jesus estivesse perante os bispos da Igreja Católica. Se for falar sobre qualquer outra coisa, como se Jesus estivesse diante de uma pessoa importante. E Jesus, ele não negou a sua missão. Não é porque Jesus estava diante de Nicodemos que ele ia jogar a conversa fora. Ele foi direto ao problema do ser humano. Não é porque Nicodemos tinha vários conhecimentos que Jesus ele ia deixar aquela oportunidade de mostrar para Nicodemos o seguinte: Nicodemos, você pode ser doutor da lei, você pode ser um mestre, você pode ser o cara, mas vou te dizer uma coisa: para resolver o problema da tua alma, para resolver o problema da humanidade, basta um ser humano nascer de novo. Basta o ser humano se regenerar. Só que Nicodemos, ele não entendeu. Nicodemos, ele não entendeu, porque Nicodemos entendia das coisas da lei. Ele levou para o material. Nicodemos, ele levou, bugou, deu tiriteco na mente do Nicodemos, mesmo ele tendo todo o conhecimento. E muitas vezes isso que acontece na vida do ser humano. Buga. O ser humano não consegue entender que o resumo da vida cristã não é só vir aos cultos, não é só orar, não é só ir no monte, não é só louvar. O resumo, o ápice da vida cristã é um momento único, é um momento muito importante para a vida dele, que é o nascer de novo.
E muitas pessoas pensam que nasceu de novo e não nasceu de novo, não foi regenerado. E Nicodemos ali pensando que estava fazendo a coisa certa, porque ele era considerado uma pessoa importante daquela época, era uma pessoa de bem. E quantas pessoas hoje, por pensar que é uma pessoa de bem, pensa que está nascida de novo, e não está, porque aquele que nasceu de novo, aquele que foi regenerado, que foi foi uma obra, uma obra pelo Espírito, ela abandona tudo aquilo que possa afastar ela de Deus. Ela tem uma nova mente, ela tem uma nova forma de viver, uma nova forma de pensar. Então, vamos pensar o seguinte: as pessoas elas pensam que são filhos de Deus, né? As pessoas pensam que agrada a Deus. Mas para nós sermos filhos de Deus, nós precisamos ser espiritualmente gerados de novo. Nós precisamos ser espiritualmente gerados de novo. A palavra de Deus diz que todos quanto receberam, isto é, todos aqueles que creem em Jesus, receberam o direito de serem filhos de Deus. Mas até mesmo a fé pela qual essas pessoas creem em Jesus é um dom de Deus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, faz parte da ação de Deus na salvação humana. A regeneração é uma obra totalmente divina, é uma obra totalmente de Deus. Então nós vamos ver ali em João 3, que, do capítulo 1 ao versículo 15, que Jesus está diante de Nicodemos, e Nicodemos não entende o que Jesus vai falar. Mesmo Nicodemos talvez dando esmola, mesmo o Nicodemos sendo um membro do Sinédrio, mesmo Nicodemos não entendeu a missão que Jesus veio realizar. E muitas vezes nós não se comportamos, nós não entendemos. Por quê? Porque quando Jesus, no versículo 3, declara que em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não for regenerado, não pode ver o reino de Deus. Então, o que o ser humano deveria ficar mais preocupado era se ele nasceu de novo. Por quê? Porque aqui é algo enfático, é algo que não é meio termo. Não existe conversinha aqui. Não existe no muro. Ou é ou não é, ou vai ou fica. Ou seja, para eu entrar no reino de Deus, eu preciso nascer de novo. Se eu não nascer de novo, eu não entro no reino de Deus. Ou seja, é um pré-requisito fundamental para que a pessoa tenha acesso ao reino de Deus. Ou seja, e muitas vezes nós, como Nicodemos, não está preparado para ouvir isso. Por quê? Porque muitas vezes a nossa mente é levada a um julgamento próprio, ou a gente tenta se redimir olhando para o próximo. Muitas vezes a gente vê, fala a Deus, e muitas vezes, em vez de nós olhar para dentro de si, nós olhamos para quem está ao redor, ou quando a gente olha para dentro de si, a gente só procura coisa boa. É muito difícil alguém fazer uma autocrítica. Se você botar uma pessoa para fazer uma lista da virtude que ela tem, ela vai fazer 10 listas.
Tu pode ela para botar uma lista, ela vai fazer 10 listas. Agora, se tu bota uma pessoa para fazer duas linhas de crítica dela, do efeito que ela tem, dos vícios que ela tem, das manias que ela tem, às vezes ela não consegue nem começar a escrever, porque as pessoas não conseguem fazer autocrítica. E se a gente for ver, as empresas para contratar um empregado, eles estão exigindo que a gente chama de saúde mental. Nós vemos que as empresas querem que as pessoas tenham seja emocionalmente saudável, tenha equilíbrio. Hoje as empresas elas estão querendo pessoas que diante de uma situação ela venha manter o seu comportamento ético e moral. E dentro da igreja, e nós como cristãos, principalmente nós como pastor, nós precisamos entender, e vocês, né, que estão junto nessa missão, iniciando, precisam entender, né, que é o seguinte: as pessoas, os ímpios, e eu falei para a Lindiane, e eu vou falar para vocês, que os vizinhos já estão nos observando. Igual hoje, eu fiquei conversando com um rapaz e falou: ó, eu já tô observando que aqui é uma igreja, vou vir aí, o vizinho aqui lá perto da padaria. Ou seja, os vizinhos vão ver em nós e vão vir não porque aqui é uma igreja em si, eles vão vir por eu ter nascido de novo. Porque se for vir porque aqui é uma igreja, ele vai em outra igreja. Aleluia. Mas eles vão vir como vê em mim que eu posso passar para ele o que Cristo fez em mim. Era isso que Cristo estava tentando falar para Nicodemos. Nicodemos, há uma necessidade da humanidade nascer de novo. E é essa a minha missão. Eu vim para que vocês tenham paz com Deus e paz com todos. Eu vim para salvar o mundo, não castigar o mundo. Eu vim para que vocês tenham a vida eterna. Eu vim para que vocês vivam o melhor dessa terra. Mas sabe por que muitas vezes nós vivemos o pior dessa terra? Sabe por que muitas vezes nós passamos por alguns problemas? Sabe por que nós não entendemos, não temos discernimento? Nós, às vezes, caminhamos pela mesma trilha, pelos mesmos erros que nós cometemos 10 anos passados, 5 anos passados, um ano passado, e cometemos erros. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós não nascemos de novo. E as pessoas que estão nos observando vai querer olhar para mim e para você e vai querer ver seriedade, vai querer ver que se nós realmente estamos vivendo o Evangelho. Porque olha só, as pessoas elas estão à procura de igreja que, aliás, vou falar o inverso, as pessoas estão com medo de ir na igreja que fica pedindo dinheiro, de pessoas que não vivem o que é a palavra. Hoje eu tive hoje eu percebi mais uma vez, quando um vizinho me parou, ele me perguntou, foi a segunda pergunta, e eu acredito que é Deus falando isso comigo. Ele me perguntou o seguinte: vocês pregam a verdade? Eu levei até um susto, né? Eu não podia gaguejar, eu não poderia mentir. Em nenhuma ocasião a gente pode fazer isso. Mas o que é a verdade para ele? Eu perguntei para ele: qual é a tua verdade? Às vezes a verdade que é para mim não é para ele, o que é para ele não é para mim. Mas eu tive que falar para ele a verdade que nós pregamos é Jesus Cristo. A verdade que cura, liberta e leva para o céu.
Eu falei para ele o seguinte, não sei se vocês lembram na nossa reunião administrativa, qual é o ápice nosso? Zelar pela sã doutrina. Então, quando vocês virem trazer uma oportunidade de pregar a palavra, prega a palavra, a sã doutrina, vive a palavra. E outra coisa que eu falei para ele, a segunda coisa que eu falei para ele, desde o início que nós iniciamos a igreja e até o final, quando Jesus voltar, nós não vamos focar em dinheiro. Foi o que eu falei para ele, porque ele me perguntou, sabe o seguinte? Vocês não ficam pedindo dinheiro toda hora não, né? Vizinho aqui do lado, o que as pessoas, olha o que as pessoas pensam, e é ímpio. Então, as pessoas vão vir na igreja, regenerado pela graça, não porque é só aqui uma igreja, senão ela é em outras, ou em nenhuma. Elas vão vir aqui porque elas vão ver a obra do Espírito Santo na nossa vida. Que obra é essa? É a obra regeneradora. E eu vou dizer uma coisa, pelo ensinamento que eu li e entendo, essa obra, ela só acontece uma vez. Uma vez. Ela não fica acontecendo diversas vezes. Eu nasci hoje, amanhã eu morri, eu vou nascer de novo. Não existe isso. Eu nasci hoje, amanhã eu vou morrer. Hoje eu vou entrar na graça, eu vou sair da graça. Não existe isso. Uma vez nascido de novo, porque a palavra de Deus diz o quê? Se a verdade vos libertar, verdadeiramente estarei livre, estarei liberto. Então não existe essa história de eu ter nascido agora e morrer, depois de nascer de novo. Isso é a história da carochinha. Então, as pessoas às vezes não entendem o que é nascer de novo. O que é nascer de novo? Não é uma faculdade, não é uma filosofia, não é uma política, não é uma mera forma de viver com o meu padrão. Eu sou bonzinho, eu dou esmola, eu ajudo, eu oro, eu jejuo, eu vou para o monte, eu prego. Não é pelos meus padrões, não é pelas minhas obras, mas sim é uma drástica mudança operada sobre a natureza humana. Rapaz, igreja, se vocês, de uma vez por toda, e até eu, entendermos isso, é na natureza, é no teu DNA, é no DNA da pessoa. Sabe aquele Joelson que nasceu em 7 de agosto de 1888? Jesus vem e muda meu DNA. Aleluia. E coloca o DNA de Jesus. Glória a Deus. Isso é tremendo. E Jesus vem e muda a minha forma de pensar. Jesus vem e muda o meu caráter. Jesus vem e muda os meus pensamentos. Jesus vem e transforma o mal em bem. Isso é tremendo. Então, é na natureza humana caída que leva o homem a ficar sob o domínio eficaz do Espírito e torna sensível a Deus. É por isso que Paulo vai orientar Tito, obedeça, orienta esse povo, que quando eles nascem de novo, eles tornam sensível a Deus. Eles se tornam, eles ficam sob o domínio do Espírito. Ele não é mais eles. Quando eles forem procurar algo para fazer, eles não vão procurar mais para saciar eles. Por isso, quando eu digo, quando a pessoa ela faz jejum, quando a pessoa faz regime, né? E eu pergunto, para que você vai fazer regime? Para ter saúde? Não é mais com esse foco. Eu vou fazer jejum porque eu vou estar bem de saúde para ficar mais tempo para Deus, para fazer mais para Deus. Eu vou arrumar um emprego, não é só para eu ter o dinheiro, mas eu vou arrumar um emprego, eu tenho meu emprego, que eu ganho meu salário no mês, é para eu sobreviver para Deus. Eu vou estudar, não porque eu vou alcançar méritos,
Eu vou estudar porque eu vou ter mais conhecimento para entender mais de Deus. Tudo é para Deus, nada é para a gente. Por isso que eu prego. Não é 10% para Deus. A nossa vida é 100% para Deus. O meu casamento é para Deus. Eu não casei para saciar minha carne em si. Eu não namoro para saciar as minhas emoções. Eu não estou solteiro porque eu não quero pecar. Não é isso. É para Deus. Aleluia. E se eu estou solteiro, quando eu for com um projeto para casar, é para Deus. Quando não é para Deus, é para satisfazer a nós, dá errado. Porque traz divisão, a gente acabou de ler. Traz divisão. Quando eu vou arrumar emprego para saciar o meu egoísmo, a minha vontade, eu posso até arrumar, mas eu não vou viver em paz. Eu não vou viver satisfeito. Quando a gente trabalha e vive para Deus, eu vivo satisfeito. Então, não é uma mudança trazida, não é uma mudança produzida pelo próprio homem. Trata-se de um livre ato de Deus, não provocado por qualquer método de esforço humano, por ser totalmente um dom da graça de Deus. Agora vocês raciocinam comigo. Não é o nosso mérito. Quando Jesus Cristo ele nos regenera, não é o nosso mérito. Não é o nosso mérito. É um livre ato de Deus. Isso só demonstra que Deus, Ele zela pela propriedade dele. Deus, Ele zela pelo aquilo que é dele. Raciocina comigo. Se Jesus Cristo foi lá na cruz do Calvário e nos resgatou com alto preço, nos comprou com alto preço. Se Ele nos comprou, nos resgatou, de quem eu sou agora? De Deus. Se eu sou de Deus, eu sou propriedade exclusiva dele. Se eu sou propriedade exclusiva dele, o que você acha que Deus vai fazer comigo? Se essa caneta é minha, o que você acha que eu vou fazer com essa caneta? Eu vou escrever. Se essa folha, se esse copo de beber água é meu, ou café, eu vou usar para isso. Eu não vou só usar e jogar fora. Deus não faz isso. Deus, Ele vem, nos torna filho dele através de Jesus, nos preenche e nos usa. Mas nos usa não como o homem usa as coisas. Deus, ele nos pega e nos faz propriedade exclusiva dele para nós fazermos a vontade dele. Então, muitas pessoas ficam se preocupando, se perguntando: então qual é a necessidade de ser regenerado? Por que o homem precisa ser regenerado? Por quê? Porque conforme nosso Senhor explicou a Nicodemos, enquanto um homem permanecer na carne, isto é, permanecer pecador como nasceu, né? E a gente viu lá que Paulo, em Romanos 7, ele ficou ali pensativo pela natureza da inocência até a responsabilidade espiritual do ser humano, e que se o pecador permanece no estado que ele está, ele não se encontra com aquele que o criou. Mas se a pessoa ela se torna regenerada, ela
ela tem um encontro com a pessoa que o criou. Ou seja, sem a regeneração não existe atividade espiritual. Quem não nasce do alto não pode ver, compreender o reino de Deus, o reino da salvação, nem pode entrar nele. Ou seja, Paulo coloca a questão nestes termos. Ora, um homem natural, isto é, não regenerado, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucas, são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, isso me faz levar a essa passagem de Paulo orientando Tito. Tito, essas pessoas que você já conversou uma, duas, olha o que está escrito aqui. Se uma pessoa causar divisão entre os irmãos na fé, aconselhe essa pessoa uma ou duas vezes, mas depois disso, não tenha nada mais a ver com ela. Ou seja, a pessoa, por ela não estar regenerada, por ela não entender as coisas do Espírito, essa sã doutrina que a gente prega vai ser comichão para a vida dela. E elas vão ver que as coisas do Espírito são loucura. Por quê? Porque, para terminar, resumindo, e eu quero que vocês entendam que uma vez regenerado,